Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa segunda aula de Introdução ao Novo Testamento 2, é o último bloco, tá? As nossas aulas estão sendo gravadas. Terminamos aqui sobre a vida de Paulo, a obra que ele realizou, e agora nós estaremos indo para o livro de Gálatas. Nós seguiremos a ordem proposta pelo Robert Gundry. Ele vai propor aqui as primeiras cartas de Paulo. Então a gente vai seguir essa linha. Vamos seguir o roteiro dele, tá, meus irmãos? Eu, particularmente, acredito que a primeira epístola foi Tessalonicenses. Mas, assim, eu também tenho dúvidas se foi Gálatas ou se foi Tessalonicenses. Nosso irmão Robert Gundry, ele vai falar que é Gálatas. Então, essas foram as duas primeiras cartas de Paulo, tá bom? Então, agora a gente vai estar utilizando o material aqui do professor Jair, tá bom? Então, Diego, leia para nós, por gentileza, filhote. Gálatas, aspectos históricos, culturais e teológicos. Joia. No nosso livro-texto, o capítulo que a gente vai estar estudando agora é a parte 4, capítulo de número 12, tá bom, meus irmãos? Capítulo 12, página 424, tá bom? Então, quem quiser já deixa aberto aí o livro-texto, porque você pode estar acompanhando aí, e qualquer dúvida também do livro, a gente vai debatendo aqui na classe, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Pode ler, Diego, por gentileza? Pode ler, então, Marcão, por favor, a pauta do que nós vamos tratar. Está bloqueado o seu áudio. Agenda, seu autor. A Galácia e seus habitantes. A Igreja da Galácia. Propósito, data e local e destaques. Joia. Então, vamos continuar aqui. Essa é a pauta que a gente vai estar trabalhando. O autor da carta aos Gálatas, da epístola aos Gálatas. Pode ler para nós, Marcão. Paulo, que se identifica duas vezes. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, vos digo que... Capítulo 5, versículo 2. Só um detalhe, meus irmãos, só um detalhe, Marcão. Lembrando que Paulo, muitas vezes, como era o caso da carta aos Romanos, por ser uma carta muito grande, muitas vezes quem escrevia era um amanuense, Paulo ia lá e apenas assinava, tá bom? Ele assinava. Então, algumas cartas deduzimos que Paulo escreveu, principalmente essas primeiras cartas. No final da vida de Paulo, nós entendemos que ele já estava com algum problema de visão, e então ele não escrevia mais, e alguém escrevia, e ele só assinava, tá bom? Mas isso não significa que também nas primeiras cartas alguém não escreveu. Pode ter alguém ter escrito, como amanuense, como escriba, né? Ali uma pessoa fazendo esse papel, como hoje, né, do escriturário, que vai escrevendo. No entanto, Paulo, ele assina, todas as cartas dele ele assinava, para não ter dúvida. Vocês vão ver que na carta de Tessalonicenses há uma confusão. Alguém sai falando coisas em nome de Paulo e há uma carta falsa que circula lá na igreja de Tessalonicenses. Por isso que quando ele escreve 2 Tessalonicenses, ele dá até a ênfase, olha, eu estou assinando, mostrando. Cuidado com os plágios. Perceba, irmãos, Paulo estava vivo e já tinha gente querendo se passar por ele. Olha aí, como é perigoso, não? Então, então aqui ele se autodenomina, né, aquele que escreveu, tá bom? Por favor, Tomé, leia para nós agora.
Além das citações diretas, Paulo expõe um esboço autobiográfico amplo sobre si. Capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 14. Sua perseguição à igreja antes da sua conversão. Capítulo 1, versículo 13. Seu zelo no judaísmo. Capítulo 1, versículo 14. Sua conversão e seu período de 3 anos na Arábia. Capítulo 1, versículo 17. Sua visita a Jerusalém por um período de 15 dias. Capítulo 1, versículo 18. Sua nova visita a Jerusalém 14 anos depois. Capítulo 2, versículo 1. Radicais da escola de Tübingen expressam dúvidas quanto à autoria de Paulo. Lembram que esses radicais aqui, meus irmãos, geralmente são as escolas dos liberais, tá bom? Ó, Paulo está se autodenominando. Além disso, ele faz citações diretas, onde ele expõe aqui seu esboço autobiográfico. E mesmo assim, os liberais vão dizer que será que é Paulo mesmo? Percebam, ó a teologia liberal, como ela faz um desserviço. Agora, eu gostaria que vocês notassem aqui essa citação. Lembra que eu falei há pouco, na aula anterior, que Paulo ele fica durante 3 anos sendo treinado pelo Senhor? Olha aqui, ó, sua conversão e seu período de 3 anos na Arábia. O que nós entendemos aqui, meus irmãos, os grandes teólogos como A.T. Robertson, que eu indiquei para vocês, né, que é esse livro maravilhoso, Épocas na Vida de Paulo, eles vão nos citar, e assim como a tradição da igreja também vai dizer, que Paulo ele fica aqui 3 anos no deserto da Arábia, tendo literalmente o seu período de discipulado diretamente com o Senhor. Como isso aconteceu, nós não sabemos. Mas uma coisa é fato. Podem ver que Paulo, em várias passagens, como acontece inclusive em 1 Coríntios 11, 23. Vou ler com vocês agora, porque esse texto ele é muito forte no que se diz respeito a esse pensamento. Olha só, 1 Coríntios, vou até compartilhar aqui com vocês. 1 Coríntios 11, 23. Que texto é esse, irmãos? O que geralmente nós lemos? O que geralmente nós lemos em 1 Coríntios 11, 23? Sempre em que ocasião nós lemos esse texto? Pelo menos a maioria das igrejas. Na ceia. Na ceia. Não o texto clássico da ceia? Não significa que a gente não possa ler as passagens da própria ceia de Jesus. Mas aqui não é um texto clássico que as igrejas, de uma forma geral, no momento da ceia, gostam de ler? Ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Vamos lá, vamos fazer uma lição de casa agora aqui. Paulo estava lá no cenáculo com os 12? Não. Ué, e como ele recebeu do Senhor? Explica para mim, Diego. Aqui, pode falar, Diego. Não, pode falar que você explicar. Não, agora eu quero que você fale. Eu não vou saber responder isso, não. Então, Marcão, pode falar. São em textos como esse que nós entendemos aonde o Senhor se manifestou a Paulo. Como assim, pastor Rai? Nós não vimos agora há pouco que lá em Gálatas, capítulo de número 1, versículo 17, ele ficou por 3 anos ali no deserto da Arábia. O que ele ficou fazendo no deserto da Arábia, meus irmãos? Foi o seminário de Paulo em loco com o Cristo ressurreto. Nós veremos várias vezes Paulo citar que ele recebeu do Senhor. Ele pode ter recebido como Isaías recebeu? Sim. Mas se ele ficou no deserto da Arábia,
e ali ele ficou naquele momento de consagração e de busca e de estudo, e ali mesmo em Gálatas, ele relata que o Senhor apresentou-se para ele, assim como em outros textos, como a gente viu também, lá em 1 Coríntios 9, 1 e Atos 9, 27, onde o próprio Barnabé vai falar, o Senhor apareceu para ele. Apóstolos, o Senhor apareceu para ele. E os apóstolos, ao ouvirem Paulo, ficaram boquiabertos. Porque agora o próprio Paulo vinha e dava instruções daquilo que Deus tinha dito para ele em algum momento da vida deles. Estão entendendo como Paulo foi fora da curva, meus irmãos? Porque aqui, olha o que ele está dizendo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, em algum momento, o Senhor falou para Paulo, Paulo, eu vou te ensinar sobre a ceia e o que ela representa. E podem ver que esse texto de Paulo, de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 em diante, é um clássico onde fala sobre a ceia, detalhes que somente os apóstolos sabiam, ipsis literis. E agora vem o Senhor para Paulo e não só diz o que era a ceia, mas agora traduz o que representa a ceia. Olha como Paulo foi extraordinário, meus irmãos. Porque agora vem Paulo, então ele traz a ceia e traz também o que ela significa e como nós devemos agir com a ceia e fazer a nossa autoanálise. Genial ou não? Por isso que Paulo, quando ele fala que conhecia alguém que foi até o terceiro céu e depois ele se auto-revela que ele está falando dele próprio, a gente começa a entender o quanto esse homem teve experiências com Cristo ressurreto, com o Espírito Santo e com o sobrenatural. E agora o mais maravilhoso disso tudo é que os 12 apóstolos não questionavam as experiências de Paulo. Antes, os 12 apóstolos, juntamente com Barnabé, ratificavam. Glória a Deus, meus irmãos. Isso é fantástico, tá bom? Tá bom? Tudo bem até aí? Deu para entender esse ponto? Fantástico, não? Então, voltando aqui para o texto de Gálatas, né? Continuando aqui. Alguma dúvida sobre a autoria de Gálatas? Agora, o povo de Gálatas, esse povo, né? Quem eram os habitantes da Galácia, irmãos? Ó, aqui é o mapa, né? Aqui é a Antioquia da Síria, aqui para baixo a Palestina, tá bom? Aqui já é Tarsus, aqui é a região de Damasco, né? E aqui é a Galácia, tá vendo? Toda essa região é a Galácia. Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe. Pode ver que nas viagens missionárias de Paulo, ele passa por essas cidades. Então, aqui é a Ásia Menor, tá? É a Anatólia, tá bom? Aqui vai ter uma dúvida. Se Paulo estava escrevendo a toda a Galácia, ou se ele estava escrevendo apenas a essa turma aqui da parte sul. Tá bom, meus irmãos? Então, leia para nós, Tomé, por gentileza. A Galácia e seus habitantes. Galácia do Norte, Galácia étnica, povoada pelo movimento migratório dos gauleses, descendentes de Gomer, desde o ano 278 AC. Dominaram os povos mais antigos, frígios e capadócios, e se dividiram em tribos. Os Troquimi, cidades de Itália, os Tequitossages, cidade de Ancira, os Toliboge, cidade de Pisídia. Ou seja, né, meus irmãos, aqui está dando uma reconstrução de quem eram os gauleses, tá bom? De quem eram eles, tá bom? Os habitantes da Galácia. Então, a parte norte eram habitados desde 278 a.C., e aqui estão falando, né, os povos que realmente dominaram essa região, tá? E agora do sul,
pode ler para nós? Por gentileza. Galácia do Sul, Galácia política, formada em 25 a.C. pelos romanos. Foi elevada à condição plena de província romana por Augusto. Era nessa região que ficava as cidades que Paulo havia visitado em sua primeira viagem missionária, como Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, essa era a região da Galácia, tá bom? Bem fácil de ser compreendido essa divisão. Quando nós olhamos hoje para o Brasil, tudo bem que o Brasil é praticamente um continente, né, irmãos? Mas é um outro contexto. Mas notem que cada região tem uma característica, não é assim? Nossa irmã, por exemplo, Sônia, está lá em Minas Gerais, com a divisa com o Espírito Santo, né, na cidade de Resplendor, né, irmã? Eu não esqueci, por causa do resplendor. Tem uma característica. Hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, está 15 graus. Quantos graus está aí, minha irmã? Tá 18. Olha, aí está perto até. Mas teve dias que a gente estava aqui de blusa e a irmã estava de ventilador, né? Sim. Então, assim, são características. Então, assim, percebam que cada povo tem uma característica. Então, essa discussão sobre a quem Paulo escreveu, ela é bem pertinente, mas não se prendam muito a isso, tá bom, meus irmãos? Porque o importante é saber que Paulo estava se dirigindo àquele povo. Ora, pode ter sido, num primeiro momento, sim, ao sul, porque foram ali o lugar aonde se originalizou algumas igrejas, sim, mas com certeza esse evangelho ele ganhou força e alcançou todos os demais habitantes. Porque, afinal de contas, meus irmãos, é aquilo. Você ganha uma família, você ganha duas, você ganha um bairro, você ganha uma cidade, e aquela cidade vai espalhando e a mensagem vai contagiando, tá bom? Então, tudo bem até aí? Só estou passando o contexto para vocês verem um pouco como que o leque abre, né? Com relação ao povo da Galácia, tá? Continuando aqui. Leia para nós, Diego, por gentileza. A Igreja da Galácia. Teoria da Galácia do Norte, apoiado nos textos de Gálatas 4:13 e Atos 16:6, 18:23. O termo Galácia deve ser interpretado no seu sentido étnico, como Lucas não chama as cidades de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, na cidade de Galácia. Paulo provavelmente também não o faria. Paulo teria escrito para as igrejas de Ancia, Pérgamo e Tévio. O temperamento dos gauleses de Galácia, conforme registrado por historiadores romanos antigos, concorda com a inconstância denunciada por Paulo em Gálatas 1:6. Ou seja, então aqui essa é a primeira teoria, irmãos. Os gauleses tinham uma inconstância no seu temperamento. Logo, pode ser que realmente a carta foi dirigida à turma do norte? Sim, é bem provável. Se caso Paulo desejasse escrever de forma específica, ele poderia ter chamado ali Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, mas ele foi direto à Galácia, entendeu? A teoria da Galácia do Sul. Continua para nós, Diego, por gentileza. Teoria da Galácia do Sul. Paulo teria usado o termo Galácia no seu sentido político, pois era seu costume. Conforme outras cartas, refere-se às províncias romanas, Macedônia, Acaia, Ásia e etc. Na carta, Paulo admite que Barnabé era conhecido da igreja. Barnabé acompanhou Paulo apenas na primeira viagem missionária, e as cidades visitadas por ambos podem ter sido mencionadas como os da província romana da Galácia. Atos 24 faz a menção de Gaio e Timóteo como membros da igreja de Derbe e Ásia, Galácia do Sul. William Hansai fez uma viagem de pesquisa à Ásia Menor e concluiu que era a região visitada por Paulo e Barnabé. Só havia comunidade judaica expressiva na Galácia do Sul.
Então, aqui, meus irmãos, é mais um detalhe nosso teológico de destinatário específico. Mas isso não vai mudar nada a inspiração, nem o propósito, nem o conteúdo. Hipoteticamente, tá bom, meus irmãos? Se tivesse uma pequenina igreja na Galácia do Norte, essa carta também seria dirigida a eles, tá bom? Então, assim, é uma discussão teológica, mas, na minha opinião, ela não é tão relevante, tá? Não muda nada, né? É como quando Paulo escreve aos Romanos. Ora, ele escreve aquela cidade, mas aonde havia um romano, alguém, né, um cidadão romano, se identificava com aquela carta, né? Mesmo lá em Tarso, que era uma província romana, se identificava com aquela carta, porque você estava a quilômetros de distância, muitos quilômetros de distância, só que você vivia numa província romana. Então, a carta aos Romanos tinha um significado e um gosto diferente para quem era um romano. Assim eu deduzo ser aos irmãos da Galácia, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, vamos prosseguir. Irmã Sônia, leia para nós, por gentileza. Propósito: combater os judaizantes. Os alertas dos apóstolos Paulo às igrejas da Galácia. O cristianismo não deveria operar dentro da esfera da lei mosaica. A fé em Cristo era suficiente para a salvação. Voltar para a lei era apostatar da fé e do verdadeiro evangelho de Cristo. Dentre os principais preceitos judaizantes estavam o guarda de festas religiosas e do sábado. 4, no caso está nos versos 4, Gálatas, né? 4, 9, 10. Além da prática da circuncisão. Gálatas 5, 2 e 6, 12. Parece que os perturbadores na Galácia tinham um líder. Gálatas 5, 10. Os judaizantes buscavam o descrédito da autoridade apostólica de Paulo, o que o levou a uma autodefesa tal qual é em 2 Coríntios 1:12 e 2:6. Olha que interessante, irmãos. Vamos reprisar as primeiras aulas de hoje. Lembra que Paulo, ele era da escola farisaica de Hilel, mas ele parecia mais da escola de Shammai. Ele era radical, ou seja, Gamaliel dizia: deixem os apóstolos e aqueles que seguem o caminho seguirem a sua vida. Se Deus estiver com eles, eles prosperarão. Se Deus não estiver com eles, eles naufragarão, como foram os antepassados, que em nome de uma revolta não existem mais. Paulo não, Paulo era esse fariseu, impelido a uma busca radical. Agora, o radical está dizendo que não há radicalismo. Se há um radicalismo, ele é feito pela graça e não pela lei. Olha que interessante. Olha que mudança de discurso e de proposta. Por quê? Porque ele entendeu que Cristo é a resposta. Agora, olha só que mais emblemático, meus irmãos. Essa carta vai combater de forma clara, evidente, os judaizantes. Ele vai combater de forma diretiva os judaizantes. E, ao mesmo tempo, esses judaizantes vão questionar a autoridade de Paulo. É aí onde, mais uma vez, ele faz uma defesa em causa própria. Agora, por que eu estou dando essa ênfase? Porque nesses dias ainda o templo de Jerusalém estava de pé. Nesses dias, o povo de Deus ia lá no templo orar a Deus, mesmo os apóstolos. Lembram de João e Pedro na porta, quando eles oram por aquele aleijado, e Pedro até mesmo fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Percebam, o templo estava de pé.
O movimento judaico ainda estava, vamos dizer assim, fortalecido, porque o Templo de Jerusalém só foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, Paulo agora, ele teve tanta convicção do seu treinamento, ele teve tanta clareza de que Cristo era aquele que livrava a todos, judeus e gentios, de seguirem a lei de forma radical, sendo ele outrora um judeu radical, então ele poderia combater de forma muito clara e evidente. Podem ver que na carta aos Gálatas, o próprio Pedro, ele começa a dar certas razões aos judeus, fazendo com que ele agisse de uma forma onde ele ficou do lado dos judeus quando os gentios se aproximaram. Ou seja, Pedro fez essa acepção de pessoas. E veio o próprio Paulo, que era um judeu, e mostra para Pedro que ele estava errando. Percebam, meus irmãos, como essa carta foi uma pérola para esse movimento radical. Lembra o que eu falei no primeiro módulo de hoje, que Shammai, que era aquela escola dos fariseus radicais, deixaram um legado de uma, vamos dizer assim, de uma influência radical. Agora vem Paulo com toda a autoridade, revelação na palavra e combate esses radicais, sendo ele alguém que um dia lá atrás foi um grande radical. Então, o propósito dessa carta é, de fato, mostrar que realmente Jesus nos basta. Ele é o cumprimento da lei e não precisamos de mais nada além de Jesus. Tá bom? Então, aqui é uma síntese muito boa, né, sobre que o cristianismo não deve operar dentro da esfera. E aqui, meus irmãos, cuidado, tá? Com uma religião hoje protestante com vínculos judaicos, viu? Tá bom? Cuidado com as lembranças do Velho Testamento, para que a gente não faça do Velho Testamento, eu diria, um retorno às práticas judaizantes, tá bom? Podem ver que tem algumas igrejas que elas querem ensinar sobre o Velho Testamento e elas colocam a arca dentro da igreja. E os irmãos começam agora a orar para a arca. Estão entendendo? Ou seja, sem perceber, é um retorno à velha aliança. Ou seja, já é uma volta dentro da esfera da lei mosaica. Olhar a arca, ver o candelabro, ver o tabernáculo, ver o templo, contemplar tudo aquilo e saber que tudo isso é um tipo de Jesus, maravilhoso. Símbolos maravilhosos. Mas cuidado para que a gente não vá para uma fé radical. Pode ver, irmãos, muitos movimentos protestantes vão resgatando algumas coisas judaicas e quando vai ver, são quase que judeus cristãos. É complicado. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vamos prosseguir? Tomé, leia para nós. Aqui, como é um slide de 2014, do professor Jair Ribeiro, aqui foi bem naquele episódio, né, em que o movimento G12 estava fazendo uma arruaça no nosso país. Hoje pode ver que a gente já não vê mais sobre o movimento G12, né? Hoje, possivelmente, eu não sei se a irmã Sônia já ouviu falar sobre o movimento G12. O Diego, sim, né, Diego? Sim, porque eu fiz parte de um, né? Então, o movimento G12, meus irmãos, praticamente foi quase que um movimento judaizante dentro da igreja protestante. E pode ver, foi uma onda que, na minha opinião, também causou um desserviço muito grande, viu? Muitas igrejas se dividiram, a própria convenção da onde, né, eu nasci no ministério passou por muitos rachas, muitos dissabores, e eu lembro que eu particularmente tive que gastei muito tempo com vários irmãos com problemas por causa disso, sabia? Então, o René Terranova, chamado assim Apóstolo René Terranova, né?
Ele era um desses defensores, assim como a missionária Valnice Milhomes. Então, assim, fez uma arruaça no nosso país, tá bom? Nem vou gastar muito tempo falando sobre isso, né? Porque foi um movimento também que tentou trazer o modelo celular, mas, ao mesmo tempo, como uma visão de Deus. Ou seja, irmãos, não existe nada de novo, viu, meus irmãos? Não existe nada de novo. Quem vem dando alguma coisa de novo, questione, tá bom? Eu me lembro como hoje, eu trazia o pastor Enéas Tonini para pregar na nossa igreja, eu ia buscá-lo na casa dele, lá em Perdizes, e eu lembro que eu estava preocupado com o movimento G12, eu falei, pastor Enéas, por favor, pastor, eu estou vendo que está tendo muita divisão nas nossas igrejas, e ele dizia assim para mim, com toda a experiência dele de ancião, calma, Raimundo, este é só mais um vento, logo passa, logo passa. E ele já estava com seus 95 anos, 96 anos, então eu falava, pastor Enéas, o senhor está me falando que logo passa, eu tenho muito respeito para o senhor, então tudo bem, então vou aguardar, né, pelo senhor, mas eu acho que o senhor devia bater na mesa, e devia virar a mesa. Ele, não, calma, Raimundo, calma, já tivemos muitos movimentos assim. E, de fato, passou. Mas na minha opinião, fez um estrago muito grande na Batista Renovada, né, na Convenção Batista Nacional. Na minha opinião, tá bom, meus irmãos? Bom, só para vocês terem uma ideia, depois de alguns anos, né, o pastor Enéas esteve sentado, inclusive, com o César Castelhano, e o César Castelhano quis empurrar os livros do pastor Enéas Tonini, dizendo, ou você aceita o G12, pastor Enéas, ou não é nada. E aí o pastor Enéas pegou aquela pilha de livros do Castelhano e falou assim, então não é nada. E a partir dessa decisão do pastor Enéas Tonini, eu fiquei muito feliz e agradeci a Deus, porque o pastor Enéas Tonini, ele tomou um posicionamento. Né? Depois de vários anos, é claro, e depois de muito desgaste, o pastor Enéas Tonini, com toda a sabedoria dele, já era um ancião, então ele não quis arrumar uma briga no ministério, porque ele sabia que ia causar uma divisão. Foi a postura dele, na época eu não concordava com ele, mas eu respeitei a opinião dele. Né? Afinal de contas, era o nosso ancião, como eu disse para vocês, meus irmãos, podem ser os nossos mestres, mas nem sempre nós concordaremos com eles. Mas eu consenti com a opinião dele e me alegrei muito mais quando ele disse para o Castelhano, então não é nada. Porque o Castelhano tinha tido uma reunião, salvo engano, foi no Ibirapuera, e aí o pastor Enéas Tonini disse, olha, nós queremos adaptar, né, o movimento celular aqui nas nossas igrejas, então queremos pegar o seu material e adaptar dentro do nosso contexto batista. Mas o César Castelhano disse, ou o senhor aceita tudo, ou não é nada. E aí o pastor Enéas, um italiano muito convicto, e um homem de muita autoridade espiritual, falou, então, já que é assim, eu não quero nada. E eu agradeci a Deus por essa postura do pastor Enéas. Porque, irmãos, é assim, meu posicionamento. Divisões acontecerão, opiniões adversas acontecerão, mas a gente precisa ser muito resolvido com essas questões, tá bom? Então, os judaizantes de hoje são todos aqueles que trazem as doutrinas do Velho Testamento como se fossem algo para hoje, tá bom? Tudo bem? Até aí? Tranquilo? Querem fazer algum comentário? Aqui são alguns movimentos judaizantes, tá bom, meus irmãos? Olha aqui. Congregação Israel da Nova Aliança, Ministério Quatro Anjos e a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pode ver que, querendo ou não, a Adventista do Sétimo Dia faz parte do movimento judaizante. Eles guardam o sábado, tá bom? Tudo bem? Então, percebam, meus irmãos, vamos lá. Se tem um irmão que quer guardar o sábado porque ele quer, mas ele não impõe a ninguém, tudo bem. Guarde o sábado, guarde o domingo, guarde a segunda. Mas o problema é quando a gente começa a dizer que quem não guarda aquele dia não é de Deus. Estão entendendo, meus irmãos? São os movimentos judaizantes, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, prosseguindo aqui, meus irmãos, olha, local e data, né? Para a gente prosseguir, já estamos quase concluindo a nossa aula, tá? Uma das questões mais difíceis da crítica textual é resolver o problema da data e local desta carta.
O problema baseia-se em harmonizar o texto de Gálatas 2, do 1 ao 10, com as várias viagens de Paulo a Jerusalém. Atos registra 5 viagens de Paulo a Jerusalém. Atos 9, 26 a 30, 11, 27 a 30, 15, do 1 ao 29, 18, 22 e 21, 27. Ou seja, temos 5 viagens de Paulo a Jerusalém. Será Gálatas 2, 1, 10 paralelo com Atos 11, 27, 30? Será Gálatas 2, 1, 10 paralelo com Atos 15, 1, 29? Teria sido escrita em Éfeso ou em Corinto, na terceira viagem missionária? Teria sido escrita em Corinto, Antioquia da Síria, na segunda viagem missionária? Teria sido escrita em Antioquia da Síria após o Concílio de Jerusalém, logo depois da primeira viagem missionária? Pastor Bentes data que foi no ano 51 depois de Cristo, em Antioquia da Síria, depois do concílio. Então, essa é a opinião do pastor Bentes aqui no livro Janelas para o Novo Testamento, tá bom? Então, nós ficamos com essa data, mas deixamos aberto as possibilidades, porque realmente fica um pouco difícil saber qual foi a data, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Como Paulo foi 5 vezes para Jerusalém, fica muito difícil saber de fato qual é a data, tá bom, meus irmãos? Então, esse é um problema que vai acontecer em algumas cartas de Paulo, tá bom? Próximo slide. Alguma pergunta, alguma dúvida? Destaques. Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Paulo declara que ele pregava o evangelho recebido diretamente de Cristo. Se a circuncisão e o ritual judaico são a base para a reconciliação com Deus, então a morte de Cristo foi em vão. Pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. A lei pertence a um período de imaturidade espiritual que haveria de revelar-se no futuro. A lei nos escraviza, Cristo nos liberta. A liberdade em Cristo não é o sinônimo de anarquia ou licenciosidade, mas atuação pelo amor. Então, aqui são os destaques, né? Mais uma vez, lembrando que Paulo demonstra que ele pregava o evangelho recebido diretamente de Cristo. Irmãos, aqui pode fazer a leitura clara, da mesma forma que Jesus apareceu para ele em Damasco, não tem problema nenhum de você defender que o Cristo apareceu para ele novamente e o instruiu, tá bom? Agora, irmãos, Deus pode ter falado com Paulo e o Espírito Santo, como foram com os profetas no Velho Testamento? Pode. Mas percebam, para Paulo, era isso que acontecia. Como aconteceu, então nós partimos do pressuposto que ele está dizendo algo como foi na estrada de Damasco, tá bom? Então, aqui esses destaques é bem curioso, quando nós colocamos qualquer parte de legalismo na nossa fé, nós estamos desconsiderando a morte de Cristo, tá bom, meus irmãos? E aqui, meus irmãos, isso serve inclusive para nós, viu? Porque muitas vezes nós temos uma visão legalista do cristianismo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Vou pegar um ponto só, tá, meus irmãos? Irmãos, estamos aqui já hoje, né? Quase 2h30 de aula, a gente já vai encerrar. Estamos treinando aqui vocês para quê? Para aprenderem a Bíblia, para ensinarem a Bíblia. Eu, particularmente, procuro fazer isso o meu tempo todo na igreja. É óbvio que a vida da igreja ela é importante. Agora, vem cá, meus irmãos. A gente não pode, porque nós acreditamos que a igreja é importante, dizer que uma pessoa que parou de ir para a igreja deixou de ir para o céu. Tá entendendo? Não é correto isso. Não deixei de congregar, como é costume de alguns, diz Hebreus, não é assim? Antes, voltem para a igreja.
Porque a gente sabe que uma brasa fora do braseiro, uma ovelha fora do aprisco, são presas fáceis. Mas uma pessoa que crê em Cristo e que tem a sua fé em Cristo e que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, a gente não pode jogar essa pessoa no inferno. Perceba que muitas vezes a gente acaba sendo legalista. Agora, a gente também não vai agora praticar essa liberdade sem limite. Então não precisa ir para a igreja, não. Precisamos ir porque a palavra nos orienta. Porque lá nós somos edificados, lá nós desenvolvemos os dons, ou como diz a própria Bíblia, lá nós servimos uns aos outros, e existem chamados mandamentos recíprocos, que só exercitamos quando vivemos igreja. Fora da igreja, não cumprimos os mandamentos recíprocos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, senão a gente começa a ser legalista, tá bom? A gente começa a pôr um mandamento ou um ensino que Deus não pôs. E aí a gente está acrescentando sobre a palavra, tá bom? Tudo bem? Ficou claro, meus irmãos? Sem dúvida. Não estou falando aqui que o desigrejado é bom, não. O desigrejado está doente, meus irmãos. O desigrejado está doente. Ele precisa estar numa igreja. Mas, irmãos, muitas vezes a gente não pode dizer que ele vai para o inferno. Porque a gente não conhece o coração dele, entendeu? Tá bom? Então, cuidado com os apelos legalistas, tá bom? Continuando aqui. Definição de heresia judaizante. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Judaizantes são pessoas que, mesmo não sendo etnicamente israelitas, nem tendo passado por uma conversão formal ao judaísmo, seguem partes da religião e tradição judaicas. Para os judaizantes, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz não é suficiente para a salvação espiritual dos homens, sendo também necessária a observância da lei mosaica para a remissão de pecados e a justificação, salvação diante de Deus. E aqui, meus irmãos, deixa eu até melhorar um pouco o que seria esse sistema judaizante na história do cristianismo, viu? É quando você nota que só Jesus é muito pouco para nos salvar, viu? A gente precisa de uns ídolos, a gente precisa de sacramentos, a gente precisa, muitas vezes, da autoflagelação, da automutilação, porque só Jesus é muito pouco para nos salvar. Perceba, eu posso ser alguém que viva num outro contexto, mas eu estou precisando de alguma coisa a mais, junto com Jesus, para poder me salvar. Ou seja, são judaizantes num novo formato. Nesse caso, os judaizantes aqui, que Paulo condena nessa carta, eram aqueles que preservavam a tradição mosaica, as leis, as práticas, as festas, ou seja, não basta você ser cristão, sendo judeu ou gentil, você precisa passar pela circuncisão, tem que guardar as festas, tem que fazer todo o ritual judaico. Paulo está falando, não precisa, Jesus cumpriu tudo. Mas agora pegando na história do cristianismo, e a gente olhando no romanismo e no ortodoxismo grego, e até mesmo alguns grupos cristãos, percebam, eles praticam muito autopenitência, porque somente Jesus é pouco, eu preciso de algumas coisas a mais para ser salvo. Opa, são princípios judaizantes. Então, toda vez que eu coloco alguma coisa para ajudar Jesus, eu estou inferiorizando Jesus. Eu não estou ajudando Jesus, eu estou inferiorizando a obra de Jesus. Está claro isso, meus irmãos? Tudo bem? Então, esse é um princípio judaizante, tá bom? Agora, vamos lá, meus irmãos, vamos aplicar aqui. Nós somos um seminário batista, tá? De origem batista nacional, ou seja, batista avivado, mas comemos na cozinha batista tradicional e dentro de toda a história protestante, e eu dou uma ênfase muito grande aos reformados. Agora, vem cá, eu não posso canonizar a tradição reformada, nem a tradição batista, dizendo que só nós somos salvos, ou só nós temos a salvação. Perceba que, se eu começar a defender alguma coisa e o exclusivismo, eu estou, de uma forma direta
ou indireta, também me tornando um judaizante, mesmo não fazendo questão de defender a fé mosaica, mas eu estou andando no mesmo trilho que eles andaram. Concordam? Deu para entender, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, agora, só para a gente correr aqui, ó, a lei e a graça são princípios irreconciliáveis, tá? Lei e obras, ou melhor, lei, obras e graça, fé, são princípios que se excluem mutuamente. A lei diz, o homem viverá da obediência da lei. A graça diz, o justo viverá pela fé. Deixa eu só falar uma coisa aqui, meus irmãos. Então, quer dizer que a lei ela é de toda inútil? Claro que não, meus irmãos. Ela é um trilho que Deus colocou, mas nós não precisamos mais dela para ser salvo, porque o Salvador já veio e cumpriu a lei em nosso lugar. Hoje nós passamos pelo caminho da graça e trabalhamos sobre esses princípios da lei, mas não mais para obter a salvação, mas porque somos salvos, tá bom? É totalmente diferente. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. E como está em Gálatas 3, versículos 11 e 12, e aqui lendo também o mesmo versículo agora na linguagem de hoje. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as escrituras dizem, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Né? Dando essa ideia clara, dizendo que a fé e a lei elas são antagônicas em si, no que se diz respeito àquilo que Jesus já fez por nós, tá? Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo jóia? Alguma pergunta, alguma dúvida? Continuando aqui. O princípio, pela lei, ninguém pode alcançar a vida eterna. O princípio inevitável da lei é a obediência absoluta de todos os seus mandamentos, algo que está além da possibilidade humana. Vou ler apenas o texto na Revista e Corrigida. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas 2,16. Vou ler também esse outro texto, porque aqui é outro texto, eu pensei que era o mesmo. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. Gálatas 3, 21, 22, na NTLH. Tá bom? Então, ninguém pode alcançar a vida eterna por meio da lei, tá bom, meus irmãos? A lei era transitória, a graça é permanente. Só vou ler aqui o primeiro texto e citar apenas os versículos, tá? Diante disto, verifica-se que os preceitos da lei constituem uma unidade do velho concerto, abolido por Cristo, como está em 2 Coríntios 3, do versículo 7 ao 11, assim como em 2 Coríntios 3, versículo 14, Colossenses 2, versículo 14, Gálatas 3, 24 e 25, e os outros textos aqui, Romanos 6, Efésios 2, Hebreus 7, e Hebreus 8 e Hebreus 10. Tá bom? E aqui é um esboço do livro de Gálatas. Um esboço bem objetivo, mostrando como é a divisão de Gálatas. A mensagem principal de Gálatas é Cristo, o libertador da lei e formalismo, conduzindo a gloriosa liberdade. Notamos que há uma introdução do versículo 1 ao 9 do capítulo 1, ou seja, a fria saudação e repreensão rigorosa de Pedro. Aí vem aqui a autoridade apostólica de Paulo, né? Do capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 24. Seu evangelho foi recebido diretamente de Cristo. E depois do capítulo 2, do versículo 1 ao 15, também a contenda com Pedro e com os demais, mostrando aqui a autoridade de Paulo nesse bloco.
Depois vemos um terceiro bloco que são a defesa e exposição da salvação somente pela fé, que do capítulo 2, do versículo 16 ao 19, é justificação somente pela fé, união divina pela fé, recepção do Espírito pela fé, filhos pela fé e liberdade pela fé, que vai do capítulo 2, do versículo 16 até o capítulo 5. E por último, a conclusão, que é o serviço em compaixão e fé, do capítulo 6, do versículo 1 ao 18. Tá bom, meus irmãos? Esse é um dos esboços, né, da divisão de Gálatas, tá? Para eu fechar e concluir. Gálatas foi a defesa direta de Paulo contra a heresia dos judaizantes. Mateus foi a biografia do apóstolo, de forma indireta, contra a mesma doutrina dos judaizantes. Hebreus também foi um outro livro, ou carta, né, no caso, escrita por um líder da igreja primitiva, nós não temos a informação de quem é, aonde também de forma indireta vai mostrar aos hebreus que Jesus, ele é suficiente, que ele é maior do que Moisés, que ele é maior do que o sacerdote de Arão, que ele é maior do que os anjos, que ele é maior do que tudo. Ou seja, temos 3 livros, 3, né, cartas, ou um evangelho e 2 epístolas, que trabalham combatendo isso que a igreja primitiva sofreu, que foi essa tensão entre judeus radicais, querendo agora levar a obra de Jesus e a lei mosaica ao mesmo pé de igualdade. E aí nós temos Paulo como um combatente diretivo e temos, né, Mateus, o escritor de Hebreus, de forma eufemística, onde eles vão trabalhar dizendo, olha, Jesus nos basta, ele cumpriu a lei. E aqui, graças a Deus por esses textos, essa heresia, que é a heresia do judaizante, foi, eu diria, foi solucionada na igreja do primeiro século. Tá bom, meus irmãos? Porque Cristo nos basta, né? Cristo e a sua graça é suficiente para nos salvar. Tá bom? E assim, eu queria ter dado também, começado o Tessalonicenses, vamos para o próximo, né? Para a próxima aula Tessalonicenses. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Né? Podemos fechar? Ok. Então tá bom. Então, querendo Deus, nos vemos amanhã na nossa igreja e com os demais irmãos e irmãs, nos vemos quinta-feira aqui, continuando esse tema tão relevante. Que Deus nos abençoe e dê uma noite abençoada para cada um de nós. Tá bom, meus irmãos? Amém. Amém, pessoal. Graças a Deus. Boa Amém. noite. Boa noite, Deus Deus abençoe. Amém.